Pechuporã, bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Neste episódio, uma entrevista exclusiva com a jornalista e secretária de Turismo de Cubatão, Thaís Margarido. Eu sou Ale Morales e convido você a acompanhar episódios inéditos de segunda a sexta na sua plataforma predileta de áudio e também assistir às nossas entrevistas em vídeo no nosso blog litoralvotoavoto.com.br. Um bate-papo sobre política com os protagonistas que fazem nas 13 cidades, Litoral Norte, Baixada Santista, Congresso, Alesp, todo mundo reunido aqui no nosso podcast. Dou as boas-vindas para uma das jornalistas mais talentosas, eu estou falando do meu crivo aqui, da minha região aqui, talvez assim na lista de cima, uma pessoa que eu gosto demais, que é a jornalista Thaís Margarido. Oi, Thaís, bem-vinda! Oi, Ale, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com você, a gente falar sobre diversos assuntos, é a nossa área, a comunicação, e não tem coisa melhor do que se comunicar, se relacionar. Eu acho que é esse o caminho, o sentido da vida. Thaís, queria começar te apresentando, que você contasse um pouquinho da sua biografia, da sua trajetória, o que você estudou, os lugares que você trabalhou. Então, eu sou jornalista por profissão, atuei 20 anos na minha área, desde que me formei sempre foi no meio televisivo, então passei pelas principais emissoras da região, passei pela TVB, que na época era afiliada do SBT, depois eu passei pela TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, e praticamente, não digo que eu encerrei a minha carreira, mas fiz uma pausa no telejornalismo na TV Record, onde eu permaneci por maior tempo, né? São 20 anos de carreira, 10 anos só na TV Record. E eu fui para a Record quando a emissora veio de São Paulo e comprou a concessão, que na época era da extinta TV Mar. E lá comecei como repórter de rede, fazia as matérias de toda a Baixada Santista que iam para os jornais, os telejornais nacionais, né, o Fala Brasil, o Jornal da Record, Domingo Espetacular, e aí depois eu passei a ser a apresentadora oficial do Jornal Noturno do SP Record, por onde eu fiquei 6 anos. E aí a audiência é do Vale do Paraíba ao Vale do Ribeira. E eu amo a nossa profissão, amo o jornalismo, eu acho que é o caminho, né? Nós somos somente os representantes diretos da população, é a gente que leva a informação e deixa a critério de cada espectador, telespectador, de cada ouvinte, tirar a conclusão do fato, que é verídico, que a gente levar a notícia nua e crua, né? Então, assim, são 20 anos de carreira, sempre uma jornalista muito, não vou dizer polêmica, mas sempre fui uma jornalista que fiz muita cobertura social, de cobrar do poder público soluções para uns projetos de política pública. E também fiz muita cobertura jornalística em relação à polícia, factual. Então, assim, eu tive uma vasta, Deus me permitiu ter uma vasta experiência em diversas áreas, dentro do jornalismo, política, economia, quando eu fui setorista do Porto de Santos, política quando fazia as convenções partidárias na região, polícia quando a gente fazia a cobertura dos factuais, os inquéritos investigativos. Então, assim, variedades quando fazia as coberturas internacionais, como foi a Copa do Mundo, em que eu fui para o México, depois eu fui para o México, para Costa Rica, cobri as seleções na Copa do Mundo, quando a Copa foi no Brasil, então eu fui antes para mostrar as seleções que ficariam hospedadas na nossa região. Então, essa experiência que a nossa profissão nos deu fez com que o prefeito do Guarujá, Walter Sumana, no primeiro mandato dele, me fizesse um convite para ser secretária municipal de turismo lá no Guarujá, que é a minha cidade natal, todo mundo sabe, eu sou nascida, criada no Guarujá, sempre trabalhei muito pela cidade, lutava. E aí ele me fez esse desafio de eu abrir mão do jornalismo e vir com ele. Cortou. A gente fez essa conexão, né? E aí eu fui ser secretária de turismo dele e lá foi, na verdade, o meu ingresso na vida política. Thaís, você deu várias deixas falando de trabalhar em administração, você trabalhou no Guarujá e agora está em Cubatão, na Rainha das Serras. Aliás, eu sou filho de pai e mãe cubatense, viu? Família
antiga, aí, família Couto, entre outras aí, muitos amigos aí na administração. Temos também entrevistado os vereadores, já começamos a bater um papo com eles aqui para o nosso podcast, já tem alguns episódios lá no nosso blog para você conferir também um papo com os vereadores de Cubatão. Mas eu quero voltar um pouquinho ainda na parte da sua... Você estava falando ali da clínica geral de jornalista, né? Eu queria que você acha que as pessoas que não trabalham na comunicação fazem essa associação do jornalista e do assessor de imprensa? Vou falar melhor a minha pergunta, vou reformular. Eu tenho amigos que ficam indignados quando descobrem que um jornalista trabalha para um político. Eles acham que essa relação, que o jornalista é aquele cara que não combina. Eu consegui passar uma mensagem assim? Será que o público sabe que o nosso trampo de assessoria de imprensa envolve assessorar político, escrever release para o cara, tentar cavar uma boa entrevista, por que não, né? Claro que tudo dentro de uma ética, etc., né? Você acha que o público conhece ou não? O jornalista é um romantizado, assim, é o herói da galera? Olha, eu vou fazer uma comparação bem clara, porque é praticamente a mesma ação. Um advogado criminalista. A população, naturalmente, ela condena o advogado criminalista quando ele passa a defender um bandido. Como é que pode? Sabe que ele foi um assassino, ele cometeu um homicídio, ele matou, ele praticamente é réu confesso. E o advogado lá vai defender ele. Na verdade, o jornalismo nos apresentou e me fez aprender. Eu também, enquanto leiga em sociedade civil, cobrava isso. Na verdade, o advogado criminalista, quando ele entra numa audiência em defesa de um criminoso, ele não vai em defesa do criminoso. Ele vai lutar por uma redução de penalidade ou que a penalidade seja aplicada da melhor forma para que aquele autor tenha uma consciência plena do que ele fez e consiga se ressocializar. Ponto. Mas a sociedade não vê assim. E eu também só descobri isso com o jornalista. Quando eu cheguei, muito indignada, a entrevistar determinados advogados na porta ali da sala da audiência, do júri, e falava assim, como é que pode, doutor? O senhor sabe, tem provas cabais. Ele falava assim, Thaís, nós estamos aqui, não é para fazer uma defesa dizer que ele é inocente, é para trabalhar a pena que será aplicada, para que seja uma pena justa, consequente ao crime que ele cometeu e de maneira que ele consiga se ressocializar. A mesma coisa o jornalista e assessor de imprensa. O jornalista, o repórter, ele vai lá, ele é a voz do povo. O repórter, ele é o justiceiro. Ele mostra a realidade dos fatos, ele cobra, ele tem esse direito. Porque a nossa missão enquanto jornalista é essa. É levar o acontecimento dos fatos para que a população possa tirar as suas próprias conclusões. E para isso nós somos obrigados a falar a verdade nua e crua, não a encobrir. O assessor de imprensa, ele está lá para fazer a promoção daquele que cobre, daquele que é ou que ele presta serviço, e realmente cavar uma boa entrevista. Por quê? Porque na concepção dele, o assessor de imprensa de uma empresa, ele vai falar e mostrar o que a empresa significa. Ele leva a informação para a população do que aquela empresa faz, o que ela significa e a importância que ela tem. A mesma coisa quando você tem um assessor de um político. Poxa, mas políticos são todos corruptos, as pessoas fazem generalizam, né? Não. O assessor de imprensa, ele também não vai defender, de repente, uma acusação. Ele vai esclarecer para que a população tire sua conclusão. Então, a gente sabe que existe essa rivalidade no nosso meio, né? Tinha uma época que repórter brigava com o assessor de imprensa. Nós fizemos a mesma faculdade, nos formamos juntos e somos jornalistas. É que são áreas da nossa função. Assessor de imprensa, editor de texto, repórter, editor de imagem, chefe de redação, pauteiro, produtor. Então, assim, esse trabalhar é que faz com que a gente comece a desmistificar de que o assessor de imprensa não é um jornalista verdadeiro, né? Ele passa a ser um propagador de produto, digamos assim. Eles acham que a gente é do mal quando faz assessoria, porque a gente tem ali as ferramentas. Quero só te fazer mais uma pergunta antes de falar de política da nossa profissão, que é muito legal, né? Para a molecada que está chegando, também ter esse feedback de uma
repórter é uma jornalista tão experiente. Trazendo para o mundo atual, eu tenho visto, eu tantos anos de assessoria de imprensa no Lombo, né? Eu tenho visto os políticos, vou fechar nos políticos, tá bom? Porque nosso tempo é curto, se comunicando sozinhos, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro talvez seja o principal exemplo, né? Ele vai lá, liga o Twitter dele e sai falando, não tem uma imprensa, né? E como a gente foi acostumado a ver o presidente Trump também lá na América, né? A mesma coisa, né? O Twitter praticamente é o Ministério da Comunicação dessa galera. Eu queria saber a sua opinião, o que você pensa disso, dessa verdade nua e crua, porque quando a gente escreve, só para ajudar o ouvinte, quando a gente escreve, planeja, a gente pensa em tudo, né, Thaís? Para um discurso, por exemplo, né? Vamos falar isso aqui para não ofender tal pessoa. Existe ou para não ferir nenhuma lei mesmo, né? Dependendo da autoridade que você tem. O que você pensa desse cara a cara dos políticos de hoje em dia, assim, Thaís? Ale, é um risco que cada um deles corre a todo instante em que ele se pronuncia sem o aval de um assessor de imprensa. Primeiro que nem todos, eu sempre digo que comunicação é um dom. Primeiro que nem todos conseguem se comunicar de uma maneira correta, ou seja, às vezes não tem clareza no que diz, não consegue transmitir para a população o que realmente quer dizer, confunde as palavras, não consegue nem ao menos se expressar adequadamente, quiçá levar uma informação concreta. Então, a gente senta 4 anos no banco de uma faculdade e a gente aprende a técnica, né, de como se comunicar. Nós temos aula de direito na faculdade de jornalismo, para que você não caia, né, no crime de injúria, calúnia, difamação, que a gente parte da premissa que antes de você divulgar uma notícia, você tem que levantar todos os lados, para justamente você não incorrer nesse crime. Então, assim, a gente é técnico, a gente aprende a técnica de melhor se comunicar, falar, traduzir, lembrando que quando a gente se pronuncia, nós temos que falar uma linguagem que todos entendam. A vovozinha de 80 anos, ela também tem que entender o mesmo discurso que eu estou fazendo para um jovem de 17 anos. E é isso que eles precisam entender, né? E a partir do momento que os políticos começam a se pronunciar sem essa técnica, eles começam não só a cair em descrédito, mas gerar polêmicas desnecessárias. Então, assim... Visto a China, né? Exatamente. O presidente faz um papo de botequim ali, né? Um papo de churrasco, vamos dizer assim. Não do meu, mas assim... Só que isso toma uma repercussão hiperoficial, vamos dizer assim, né? Oficiosa, né? E, Ale, uma vez dita a palavra, ela não tem volta, né? Então, assim, é muito complicado. Toda vez que um político se pronuncia sem o aval de um assessor de imprensa, ele incorre no risco de causar uma polêmica desnecessária e causa um desgaste só para ele. Então, a nossa profissão de assessor de imprensa não é só para vender o produto, pelo contrário, é para auxiliá-lo a atingir o objetivo que ele quer. Falar para um público específico, de forma correta, de maneira que ele atinja o objetivo que é traduzir e passar o que ele quer falar para aquele público, a maneira de se comportar, a maneira de escrever, de se fazer um pronunciamento. Então, assim, a gente vê que eles, hoje, na verdade, e isso tem acontecido, Ale, com a evolução das mídias sociais, né? Na verdade, as redes sociais é um novo veículo que até hoje não tem uma legislação que o reja, entendeu? Que faça o regimento total do uso. Então, a gente sabe que existe uma legislação para o impresso, para o televisivo, para o radiofônico, mas assim, a rede social se tornou um quarto meio de comunicação que ainda é a casa da mãe Joana. Você pega seu celular, grava e sai falando o que você quer. E aí o imediatismo da notícia na palma da mão tem dificultado muito a ética jornalística. Porque tem que lacrar, né, Thaís? Tem que lacrar, exatamente, né? Tem que dar uma manchete sangrenta, tem que montar uma foto com o cara futucando o nariz, tem que lacrar, aí, né?
E às vezes sem checar a notícia, sem saber se ela é verídica ou não, que é um risco maior ainda. Thaís Margarido, Desculpa, Thaís. Thaís Margarido, jornalista, secretária de Turismo de Cubatão. Esse é o podcast Litoral Voto a Voto. Falando um pouquinho de jornalismo aqui, a gente tem entrevistado colegas. Quero falar de política, porque a Thaís foi candidata a vereadora de Santos. Eu vou citar só as repórteres, tá bom, galera? Me perdoa os outros parlamentares, tá? A vereadora Audrey Cleis, também nossa colega jornalista vereadora, e a Rosana Vale, deputada federal também, jornalista da TV, deputada, e a Thaís Margarido, também jornalista. Por isso que eu fiz a associação, tá bom? Não estou falando que elas são amigas, aliadas do mesmo partido, longe disso. Thaís, por que ser a candidata? A gente falou da assessora, do jornalista que cobre o fato, do assessor que cobre o... Agora você foi para frente do palco mesmo ali, Singer. Por que essa vontade? Conta pra gente dessa aventura, porque é uma aventura ser candidato, né, Thaís? Com certeza, mas olha, Lê, Audrey Cleis, Rosana Vale, Solange Freitas, Thaís Margarido, somos todas amigas, e todas nós, são 4 mulheres, 4 jornalistas, 4 repórteres, ou seja, as 4 tiveram experiência de rua. As 4, ao longo da carreira profissional, foram a voz da população. E por que as 4 foram para a política? 2 hoje bem-sucedidas com a cadeira, com mandatos, bem destacado por você, a Audrey Cleis como vereadora, né? Só peço desculpa que eu estou um pouquinho resfriada. A Audrey Cleis com mandato de vereadora e a Rosana Vale com o mandato de deputada federal. E eu e a Solange Freitas, que disputamos a última eleição, o pleito, fomos muito bem votadas, mas não atingimos o quociente eleitoral necessário para sentar na cadeira, né? A Solange disputou o executivo e eu o legislativo do Guarujá e ela o executivo de São Vicente. Aí eu te falo, nossa, é uma coincidência? Não, Ale. Por que nós, mulheres, decidimos ir para a política? Nós, primeiro, somos mulheres. Há uma necessidade de representação feminina na política, não só regional, mas estadual e nacional. Pesquisas apontam que as cidades onde tem parlamentares femininas e chefes do Poder Executivo femininas, tanto na área da saúde quanto da educação, são as áreas mais bem-sucedidas dentro de um município. A mulher ela já tem essa sensibilidade. Nós, mulheres, já nascemos com o dom de cuidar. A gente nasce com o dom de cuidar dos filhos, do marido, da casa, da mãe, do pai, do primo, do irmão, quiçá da família. Então, esse estigma de cuidar é com que permite com que a gente se destaque neste meio político, apresentando o resultado positivo, porque é onde você se preocupa em cuidar da gestão pública, em cuidar. Então, saúde, por exemplo. Nós somos mães, a gente sabe a dificuldade que é uma mãe ir trabalhar com um filho doente, que é você sair com o filho no colo, em febre, e ir buscar um atendimento no pronto-socorro. Sabe qual é a dificuldade? Que quando você sai para trabalhar com um filho doente, se você não levar o atestado para a patroa, no dia seguinte você está descansado. Então, são as experiências reais que levam uma excelente execução do poder público, da gestão do poder público. Então, esse é um fato da mulher. Tá? O segundo é de sermos jornalistas, porque durante todo o tempo da nossa carreira, nós mostramos as realidades dos fatos, nós estávamos cobrindo o buraco de rua, nós estávamos cobrindo a falta de habitação, o crescimento desordenado, as áreas invadidas, a falta de vaga na creche, a falta de vaga para internação. Então, nós sempre fomos, naturalmente, as representantes diretas do povo, colocando o microfone na boca da população e dando direito a ela ter voz, porque ela não é ouvida pelo poder público. Então, chegou um determinado momento em que nós, jornalistas, paramos para pensar. A vida toda nós denunciamos e cobramos do poder público a solução dos problemas. Agora é a vez da gente ir lá e mostrar que é possível fazer. De tanto cobrar, porque a gente cobrava e apresentava a solução. Então, agora é a vez da gente entrar, sentar, colocar a mão na massa e fazer. E é por isso que essas 4 jornalistas mulheres foram para a política e, com certeza, não vamos desistir jamais, porque a nossa região merece.
Thaís, o que o pessoal da sua família disse quando você disse que ia ser a candidata? O pessoal apoiou, falou, não é para você, política é tudo assim, assado, assado assim. Olha, a minha irmã sempre foi a política da família, né? Quando eu falei, ela ficou meio preocupada, falou, não quero que você vá, a política é um meio duro, é um meio viril, é difícil, ainda mais assim, a gente sabe que o Guarujá tem um histórico muito pesado da política, então foi isso me preocupa, a gente sabe que houve casos de envolver a própria vida, e eu falei, Vinha, falei para minha irmã, né? É um momento, eu sinto que é a minha missão. Deus abriu as portas para que eu tivesse a oportunidade de conhecer a administração pública, saber como é que funciona a máquina pública. Eu fui secretária municipal, comecei como secretária de turismo e depois fui ser secretária de relações sociais, que lidava só com política pública. Então, a lei, Deus me permitiu, meus 20 anos de carreira, mostrando e relatando os problemas sociais. Depois ele me permitiu entrar na máquina pública e saber como é que as coisas efetivamente funcionam e de que maneira eu posso implantar os projetos de política pública. Por que não disputar o legislativo para ter mais autonomia para poder fazer ainda mais do que eu fiz enquanto secretária municipal? E aí ela concordou. Já o meu marido, eu tenho 2 filhas, para a mulher não é fácil. Eu tenho 2 filhas pequenas ainda, uma tem 5 anos de idade, a outra tem 10, vai fazer 11 agora em julho. Meu marido é jornalista também, então ele já sabia desse... Ele é assessor de imprensa, vai ver, eu tenho um assessor de imprensa. E ele me deu total apoio, ele falou assim, ele não é do Guarujá, mas ele sabe, né, o amor que eu tenho pela cidade, eu sou nascida e criada lá, sabe que a minha família tem uma tradição no Guarujá, uma família muito antiga, ajudou a desenvolver a cidade. Ele falou, olha, é o que você quer? Eu falei, Paulo, é a chance que eu tenho de lutar pela minha cidade, de resgatar a Pérola do Atlântico, de trabalhar. E você acompanhou um pouco disso, né, Ale, enquanto eu era Sim, secretária? sim. Eu lembro. Sabe Então, uma coisa que ficou marcado? Um programa de TV que a gente fez, que você passou o primeiro verão e você falou assim, aí deu um intervalo, né? Aí você falou para mim assim, off, porque vocês entrevistados são muito maldosos, vocês falam as melhores coisas em off, assim, quando a câmera está desligada. Você falou, nossa, graças a Deus não teve nenhum arrastão, assim. Eu imagino, eu trabalhei muito com evento e eu também fico muito preocupado com segurança de evento. Imagina se preocupar com a segurança de um verão inteiro, né? Mas eu não quero falar disso, eu não quero fazer uma última pergunta. Como eu coloquei na legenda aqui em cima, secretária de Turismo de Cubatão, o pessoal vai assistir e vai querer saber alguma coisa de Cubatão. É até justo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, do que vocês estão fazendo aí pelo turismo de Cubatão. Para mim é muito comum ouvir turismo e Cubatão na mesma frase, porque, como eu disse no começo do programa, eu sou filho de pai e mãe cubatense, e a Rainha das Serras é maravilhosa, tem cachoeiras, trilhas, né, Thaís? Lugares, tem muita história. Queria que você falasse um pouquinho do turismo de Cubatão. Vou até colocar uma para te inspirar, a Serra do Mar, né, que está mais protegida que o Forte Knox lá na América, lá a gente consegue passear, não consegue. Fala um pouquinho de turismo e Cubatão, Thaís. Então, Ale, olha, só um adendo. Você sabe que me emocionou na hora que você falou sobre o arrastão? Porque aí eu vejo quanto Deus foi maravilhoso, Ele é maravilhoso na minha vida. Porque é verdade, foi um desafio pegar janeiro de 2017, vindo de uma derrocada de arrastão no Réveillon, arrastão na orla da praia, e a gente ter transformado o Guarujá. Muito obrigada pela lembrança. Aí eu vejo quanto Deus me abençoou no tempo em que eu estive lá, que eu pude fazer dei o meu melhor e pude fazer o melhor pela cidade. Hoje aqui em Cubatão... Só para completar o que você falou, eu tenho um ex-prefeito aqui da cidade, Orlandini, ele inaugurava a lâmpada. Ele inaugurava a lâmpada, é sério. Ele chamava a galera e agora vai acender, acendeu. Aí acendia um pedaço da avenida. A gente falava, prefeito, na época, né? Por que inaugurar a lâmpada? Ele falou, porque vai todo mundo achar que isso aí sempre foi iluminado e não era. Né? Então, ou seja, parece que sempre foi tranquilo o Guarujá como está hoje, mas não era, absolutamente não era. Mas volta para a minha Rainha das Serras, para Cubatão, Thaís. O que vocês estão preparando de legal aí para o turismo de Cubatão? Olha só, eu estou muito feliz aqui em Cubatão, muito feliz. É uma terra fértil para se trabalhar o turismo, né? A minha missão aqui
É exatamente isso. Eu falei, conversei com o prefeito Ademar, falei, prefeito, nós não vamos inventar a roda. Eu tenho todos os equipamentos na mão. O que eu preciso é estruturá-los, prepará-los para depois difundi-los, vender Cubatão. Cubatão tem uma riqueza ecoturística plena. Nós temos o passeio pelo manguezal, nós temos os caminhos do mar, nós temos a parte industrial, histórica. Então, assim, é uma variedade de atrativos turísticos que talvez tenham sido poucos difundidos. Então, o nosso trabalho, qual é o nosso trabalho? Estruturar os equipamentos, a gente aproveita esse período de pandemia para estruturar os equipamentos turísticos que a gente tem, para depois poder propagar e receber da melhor maneira quem nos visitar. Além disso, a gente criou agora, recentemente, vai fazer o lançamento dele, do Roda Cubatão, que é baseado nos moldes daquele programa do governo do estado, do Roda São Paulo. A gente aqui vai implantar o Roda Cubatão. Nós temos um ônibus leito, no mesmo formato do Roda São Paulo. Esse ônibus ele foi adquirido o ano passado, com emenda impositiva dos vereadores, e nós criamos 3 roteiros para que esse ônibus possa fazer. Então, o Roda Cubatão terá 3 roteiros, funcionará todos os fins de semana, aos sábados e aos domingos, com 2 saídas, uma às 10 da manhã e a outra às 2 da tarde, para 3 destinos turísticos daqui de Cubatão. Esse Roda Cubatão, ele é para o morador, para o cubatense, começar a conhecer a cidade onde ele mora, porque às vezes nem ele mesmo, na correria do dia a dia, conhece o lugar, conhece a riqueza que tem na cidade onde ele vive, onde ele trabalha, ou pelo menos onde ele dorme. E também para quem nos visitar. Né? Então, nós vamos agora implantar o Roda Cubatão. Nós tivemos uma grande reunião segunda-feira, uma reunião com todos os grupos de ciclistas de Cubatão, são 10 grupos, para a gente elaborar juntos um circuito cicloturístico de Cubatão, porque a gente recebe muito ciclista do ABC, da capital, e agora é uma tendência, é um fator, um setor que aumentou muito com a pandemia, que é o pessoal que sai para pedalar à noite, para pedalar nos fins de semana, esses grupos de pedal têm aumentado muito. Então, assim, são facetas do turismo em que a gente vai trabalhar firmemente para promover a cidade de Cubatão. Então, Caminhos do Mar, que sempre esteve aqui e fica sempre sob a administração do Instituto Florestal, ele foi recentemente concessionado pelo governo do estado. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente fez a concessão do Caminhos do Mar para uma iniciativa privada, que é a empresa chamada Parquetur, tá? E aí Cubatão tinha meio que ficado de fora, né? Porque afinal de contas, parte do trecho, a gente tem uma entrada para o Caminhos do Mar por Cubatão, e outra lá por cima, perto de São Bernardo do Campo, que era uma das entradas mais usuais pelos operadores de viagem. O que nós fizemos? Eu entrei em contato com os operadores, os concessionários do Caminhos do Mar, me receberam super bem, e nós já firmamos uma pré-parceria de estimular a visitação para Caminhos do Mar pela entrada de Cubatão, por baixo, e não por cima, como sempre foi feito esse passeio. Então, eles vão montar uma guarita aqui embaixo, vão montar uma bilheteria aqui embaixo, na entrada por Cubatão. Então, um dos roteiros do Roda Cubatão, ele sai do Parque Anilinas, que fica na 9 de abril, e vai direto até a porta do Caminhos do Mar, desembarca do nosso ônibus e embarca numa van do Parquetur, da concessionária, para poder subir de van e ir parando em cada ponto histórico do trajeto do Caminhos do Mar, com o guia de turismo do próprio Parquetur. E tem a opção para quem quer subir a pé. Então, assim, a parceria foi maravilhosa, nós vamos continuar a fazer esse trabalho, o Caminhos do Mar é um dos nossos roteiros. O outro roteiro nosso é Itutinga-Pilões, que tem as ruínas do início da civilização cubatense, você sabe disso, tua família é daqui, Ale. Então lá a gente ainda tem as ruínas do primeiro hospital de Cubatão, as ruínas da primeira delegacia, a história do desenvolvimento, mesmo antes do desenvolvimento operário industrial. Então, assim, nós vamos para o Itutinga-Pilões, o ônibus sai do Anilinas, passa para 9 de abril, contando cada ponto histórico que tem, igreja matriz, a biblioteca, o marco geodésico, cruzeiro quinhentista, a Fabril, e vai para o Itutinga-Pilões. O outro roteiro, a gente vai para a Unipar, que é a Carbocloro, vai contando. Então, assim,
São roteiros que a gente tem criado para ofertar para o munícipe e para o visitante, que conta a história de Cubatão, a um custo acessível que a gente está terminando de analisar a tarifa, que ela vai ser única e exclusiva para manter o programa, ou seja, a manutenção do ônibus, o custo do guia de turismo que vai operar. Né? Nós temos também, além do Roda Cubatão, nós acabamos de formatar no último domingo o roteiro náutico que vai ser também difundido para a região, que é o famoso passeio para ver os guarás vermelhos. Então, é um passeio de 1 hora, em que as náuticas abraçaram essa proposta para nos atenderem. Então, eles vão deixar barcos à disposição para receber os grupos de turista, para fazer o passeio e a visitação no nosso manguezal. Tem um roteiro industrial, tem um roteiro pedagógico, que a gente conta a parte dos quilombos, assim, o que mais tem em Cubatão? Nós vamos trabalhar história, indústria e ecologia. Então, eu tenho os parques ecológicos, ecoturismo. Eu tenho a história, a passagem de Dom Pedro I por aqui antes de proclamar a independência do Brasil, e eu tenho a parte industrial, o desenvolvimento. As indústrias ainda instaladas, como elas funcionam e o que elas trouxeram para a região. Cubatão é riquíssimo. Eu visitei recentemente ali a Lagoa Azul. Todo mundo falando da Lagoa Azul. Onde é essa Lagoa Azul? Está aqui em Cubatão. E Cubatão é estratégico, né? Porque você desce a serra praticamente já dentro de Cubatão, você não precisa entrar numa cidade e pegar trânsito, etc., né? Para você conhecer a natureza e tudo isso. Que legal! Só uma informação, da Serra do Mar e também do Roda Cubatão, é claro que a Covid, a pandemia, não deixa a gente cravar em uma data, né? Mas tem uma estimativa de tempo para a gente poder estar usufruindo desses roteiros e também da Serra do Mar? Da Serra Velha, né? Como a gente chama? A finalização, nós estamos agora na fase de finalização do projeto, ou seja, já fizemos o passeio técnico para saber se ele realmente pode ser operacionalizado. Já fizemos a parceria com a concessionária do Caminhos do Mar, porque é um dos roteiros. Estamos finalizando a parceria com o Instituto Florestal, justamente por causa do Itutinga-Pilões, e com a Unipar em relação a carbocloro, que já deixou bem claro para nós que vem conosco nessa parceria, deixando à disposição os próprios guias internos aos sábados e aos domingos. Então, a gente está na fase de... Nós tínhamos previsto a estreia de Roda Cubatão agora para 1º de julho, mês de férias escolares. Mas alguns especialistas apontam que corremos o risco de ter uma terceira onda e ainda todo o país não está vacinado. Então, nós estamos aguardando as diretrizes da vigilância epidemiológica, não só do nosso município, mas a gente é regido pelo governo do estado de São Paulo, para ver se a gente consegue, realmente, fazer o lançamento em julho, ou se nós vamos postergar para novembro, dezembro. Vamos seguir as diretrizes que o governo do estado implantar. Importante estar tudo pronto, né, Thaís? A gente não tem controle, infelizmente, também Bertioga, todas as cidades do litoral que estão escutando o nosso podcast estão altamente impactadas por causa do turismo, mas é legal, alenta, vai dando aquela esperança de ouvir projetos e coisas, vontade de passear imensa, né? Nossa, quem está escutando a gente agora ia querer conhecer cada um dos roteiros que você citou. Thaís Margarido, jornalista, atual secretária de Turismo de Cubatão, uma política, porque agora você foi candidato, você também é uma política. Eu queria muito agradecer sua entrevista e te desejar muito sucesso. Cuide bem da Rainha das Serras. Ale, muito obrigada pelo carinho, pelo convite. É sempre um prazer. Se deixar, eu fico até amanhã falando sobre as naturezas, esses projetos aqui em Cubatão, que eu adoro, eu amo turismo. Turismo é um fator econômico. A pessoa se ilude achando que turismo é turistar. Turistar é o passeio, mas o turismo é um fator econômico. Ele tem que gerar emprego e renda para a cidade. Esse é o nosso objetivo, alavancar isso em Cubatão. Estou muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Estou e sempre estarei à sua disposição. Sempre que precisar estar aqui para a gente levar informação para esse pessoal maravilhoso, a nossa região que é riquíssima. Um beijo para quem nos ouviu, um beijo para você, Ale, obrigada pelo carinho e pelo apoio de sempre que você me deu. Imagina, eu sou fã. Thaís Margarido, obrigado, jornalista, secretária de Turismo de Cubatão. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Litoral Voto a Voto, de segunda a sexta, episódios inéditos.
nas principais plataformas de áudio. Yanderu Tupã te abençoe, saúde, paz e bem!